Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do CJC News. Hoje, com alegria, a gente vai conversar sobre assuntos que fazem parte da nossa rotina. Você lembra da última vez que você tomou uma vacina? Depois da pandemia da Covid-19, se tornou algo muito comum ouvir falar e a gente mesmo falar de vacinação. Mas qual é a importância da vacinação? Existem aqueles que dizem que optam em não vacinar os filhos por uma questão de programação para não permitir que as crianças sejam contaminadas. Mas, enfim, existem muitos estudiosos, pesquisadores, especialistas para a construção de uma vacina. Será que isso é uma verdade ou uma fake news que cada dia mais se prolifera? Por isso, eu estou aqui com a nossa convidada de hoje. Ela é pediatra, a doutora Andréa está aqui comigo. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Olha, a gente recebeu aqui recentemente um outro profissional de saúde e é um assunto assim, é tanto conhecimento que vocês têm que me surpreende a maneira como vocês mergulham nesse universo. Porque vocês parecem que respiram saúde de manhã até de noite, né? Deve dormir sonhando com cromossomos. Mas, Andréa, doutora Andréa, a gente vai falar sobre vacinação, né? Sim. E é um fato que todos precisam tomar vacina. Existe até uma regra, né? Assim que a criança nasce, tem que tomar as vacinas no tempo certinho, né? Isso, a gente tem um calendário que a gente segue, um calendário que foi estudado, né? E ele existe há muito tempo. Ele vem sendo aprimorado, mas ele existe há muitos anos. E tanto a pediatria, quanto a parte de adolescente, quanto adulto, incluindo aí os idosos, tem um calendário vacinal a seguir. As crianças tomam mais vacinas do que adolescentes, adultos e idosos, porque eles já se previnem para muitas coisas. Sim, né? Sim. A gente já começa a nossa vida precisando dos anticorpos que a gente ainda não produz. E aí a vacina entra exatamente para isso, para ajudar a gente a produzir esses anticorpos para que a gente se previna das doenças antes que elas aconteçam. No bloco mais para frente, a gente vai falar sobre frases e mitos, né, que falam sobre vacina para a gente ver se é verdade ou mentira. Mas a gente já começa a vida tomando uma famosa vacina com 3 letras, a BCG, aquela que deixa uma marca no braço, né? Só para saber se a pessoa tomou ou não, só procurar o braço e ver qual que ficou a marca. Existem crianças que não tomam certas vacinas, né? Qual delas a senhora conseguiria dizer ou ranquear para mim que são imprescindíveis? A criança, ela não só deve tomar, mas é obrigatório a dose da vacina. Olha, todas as vacinas, elas são obrigatórias. Se a gente for fazer um ranking, na verdade, a gente não vai conseguir nomear 2, 3, porque elas são imprescindíveis. E cada uma delas tem um lugar na vacinação, na idade. Então, como você falou da BCG, a BCG, na verdade, a hepatite B e a BCG são as primeiras 2 vacinas que o bebê toma, assim que ele nasce. E a partir daí, a gente vai aumentando. A vacina é ou o vírus modificado ou o vírus morto para o corpo gerar o anticorpo, né? Isso. E a criança, mesmo recém-nascida, já toma o vírus da hepatite? Já. A gente faz a vacina da hepatite, a preferência é que ela seja feita nas primeiras 12 horas de vida. A gente já nasce tomando uma agulhada. Vacina, vitamina K, tudo isso faz parte do primeiro momento em que a criança nasce, nas primeiras horas de vida. A gente tem uma reportagem para falar sobre vacinação, a gente vai dar uma olhada agora e vamos continuar essa conversa. Rodou. A vacinação infantil é uma das medidas de saúde pública mais eficazes e seguras para proteger crianças contra doenças graves e potencialmente fatais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, as vacinas para 14 doenças diferentes salvaram aproximadamente 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. A maioria dessas vidas são de crianças com menos de 5 anos e cerca de 2/3 são crianças menores de 1 ano de idade. Em
1974, a Assembleia Mundial da Saúde lançou o Programa Expandido de Vacinação com o objetivo de imunizar todas as crianças contra a difteria, o tétano, a coqueluche, o sarampo, a poliomielite e tuberculose e a varíola até 1990. Graças ao sucesso do programa, uma criança com menos de 10 anos tem quase 40% mais probabilidade de chegar ao próximo aniversário em comparação com o que aconteceria se não existissem as vacinas. Apesar dos bons índices, o Brasil tem registrado uma queda nos números de vacinação infantil, deixando a população exposta a doenças que antes não eram mais uma preocupação, como o sarampo, que foi erradicado no país em 2016, mas em 2018 voltou para a lista de doenças no Brasil. Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que a taxa de vacinação no país caiu de 93,1% para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Para combater a desinformação, é vital que pais e cuidadores tenham acesso a informações precisas e baseadas em evidências sobre a vacinação. Tá aí, 154 milhões de vidas salvas é um número expressivo, né? Expressivo. Sem a vacina, correm muitos riscos, né? Eu comentei já aqui no nosso programa que eu tive um tio, ele já faleceu, e ele não tomou a vacina contra a paralisia infantil. E ele ficou com uma deficiência depois disso. Poliomielite. A poliomielite é o que causa, e a vacina trava isso. Por que as pessoas... Eu estava ouvindo a reportagem fazendo os cálculos na cabeça, né? 91% da população vacinavam os filhos, e agora é 73%. Uma redução de 30% no total de quem vacina. Algumas vacinas tiveram uma queda para 52%. Nossa, mas por que isso? Então, isso é multifatorial, né? Os estudos mostram que aconteceu por conta de as pessoas se sentirem seguras. Está seguro demais, eu não preciso mais me vacinar. Por conta de fake news, né? Até antes de ser chamado de fake news, né? As histórias, porque alguém tomou vacina e alguém ficou doente, ou alguém tomou vacina e teve um outro problema. Porque por si só, nós tivemos até um decréscimo aí das propagandas e do marketing em torno da vacina, né? Diminuiu também. Então, tudo isso levou... e o aparecimento de uma onda, principalmente começada no Canadá e na Europa, de projetos anti-vacina, né? De uma ideia anti-vacina, de que a vacina traria doenças e malefícios para as crianças e para a população de uma forma geral, né? Então, um grupo de pessoas acha que a vacina é o problema, então não dá a vacina, mas vai ter que encarar o problema. E, às vezes, a coisa é pesada, né? A gente tinha erradicado o sarampo em 2016, 2 anos depois ele volta. Exatamente. Doenças que são imunopreveníveis, como a gente chama, né? As doenças que a gente previne com vacinas, que são doenças bobas, eram doenças que matavam, que diminuíam a nossa expectativa de vida. Então, quando ela fala ali, uma criança tem a possibilidade de chegar no seu próximo aniversário, você imagine que antes da vacina, nós tínhamos uma expectativa de vida que chegava, às vezes, a 30, 40 anos. Os jornais do passado falavam o seguinte, uma vez eu vi uma manchete, senhorinha de 40 anos, aí eu, uai, senhorinha de 40, então eu sou um senhorinho, porque eu acabei de fazer 40 anos. E a expectativa de vida nossa, por um tempo era 70 e foi aumentando, agora está em média de o quê? De uns 80 anos? Em torno disso, né? Por aí. E a gente tem pessoas que chegam a esses 90. Então, 80 anos eu tenho mais, tudo que eu vivi, eu ainda tenho tudo para viver de novo. Perfeito. Tem o dobro. Ainda bem. Mas as pessoas acham que esse movimento, né, pensar que a vacina é aquele complô para acabar com a humanidade, isso chega a ser não só contra a lei, mas chega a ser maldade com o povo, né? Porque quem pensa nisso talvez não tenha a vivência do filho com algum problema de saúde.
Mas quem ele consegue induzir vai ter e ele não vai ajudar. Na verdade, o que é a vacina, né? A vacina, ela é algo que ela é feita em você, mas que ela atinge tanto você quanto a coletividade. Né? Por quê? Porque quando eu me vacino, eu me protejo, mas protejo também aquele outro indivíduo que, porventura, não possa ser vacinado ou que não tem idade ainda para tomar essa vacina. É o caso, por exemplo, de uma gestante que toma vacina e que está protegendo o seu filho que ainda está dentro da barriga. É verdade. Ou uma criança que toma a vacina da poliomielite, que a vacina da poliomielite tem uma característica que ela depois que a criança toma, ela passa algum tempo sendo eliminada através da via aérea e das fezes e tal. E aí, o que eu faço? Quando essa criança que foi vacinada está num ambiente que uma outra criança que não pôde ser vacinada por algum motivo qualquer, porque ela tem uma doença imunológica, que ela não pôde tomar vacina, mas ela também está recebendo ali aquela proteção de forma indireta. Nossa, essa eu não sabia. Então a criança acaba vacinando as outras indiretamente. Então, por isso, a vacina é algo muito mais do que algo individual, que eu possa pensar apenas em mim. Ela é algo de empatia, de pensar no coletivo, de pensar no mundo que está ao nosso redor. Aí aquela criança que talvez não esteja nem na creche, nem na escola, mas tem irmãos menores que ela, acaba beneficiando e ajudando a própria família. Exatamente. Durante essa pandemia da Covid-19, a gente teve uma reviravolta com a questão da vacina, né? A gente sabe que as vacinas, elas levam um período longo para serem produzidas, estudadas, né? Chegar a uma conclusão. Eu não vou entrar aqui numa discussão se a vacina contra a Covid-19 é boa ou não, se é eficaz ou não. A nossa discussão aqui não é essa. A questão é o que a vacina contra a Covid-19 promoveu na população, na sociedade, de que, olha, mais uma vacina para tomar, nem se sabe do negócio ainda, eu acho que essas vacinas é tudo balela. Isso prejudicou um pouco mais a adesão? Isso fomentou um questionamento que algumas pessoas tinham em relação à eficácia e a como que essas vacinas elas eram produzidas. Com certeza isso piorou um pouco a situação da gente que já não era boa. Assim, o decréscimo, a diminuição da vacinação, ela não começou com a Covid, ela começou há uns anos, né? 2018, antes disso, 2006, a gente já começa a ter um decréscimo. Mas ela com certeza piorou nessa situação. E o que as pessoas relacionam é por que uma vacina foi feita tão rápido? Porque na época da vacina, que foi inventada a vacina da poliomielite, demorou-se 20 anos para se achar a vacina. E agora, com um ano, achou-se da Covid. Deixa a Covid rolar 20 anos para produzir a vacina. Quem ia resistir? Isso. E uma outra coisa importante, na época da poliomielite, nós não tínhamos todo o desenvolvimento científico ao nosso favor. A gente tinha que ralar muito, suar muito, porque a gente tinha ali à mão para conseguir descobrir como é que atenuava aquele vírus, como é que colocava ele dentro de uma gotinha. Agora não, agora a gente conseguiu o genoma, agora a gente consegue rapidamente desenvolver, então... Se formos olhar para a história, né, hoje eu sei disso porque eu acabo vivenciando essa realidade, né? Quem sofre com problemas de diabetes precisa furar o dedo para poder pegar uma gotinha de sangue, coloca no aparelho e em 5 segundos sabe o resultado. Há anos atrás, eu já ouvi, queria saber se é verdade ou não, que precisavam esperar recém-nascidos ou crianças que estavam mal, eles recolhiam a urina da criança e provavam a urina da criança para saber se sentiam doce ou não. Doce. É real isso mesmo? O cheiro, porque o cheiro da cetose diabética, né, é o cheiro de maçã estragada, então a gente sentia o cheiro pelo hálito do paciente, né? A gente sabia que o paciente estava em cetose porque a gente sentiu o hálito, sentiu aquele cheiro de maçã.
estragada. Ou provava a urina, ou jogava um pouquinho da urina e esperava a formiga chegar. É comum, né? Tem essa história também. Em casas de diabéticos, é comum encontrar formiga no banheiro. Por conta do excesso de açúcar que é eliminado pela urina. É incrível o corpo humano que faz a eliminação do açúcar pela urina para tentar equilibrar um pouco do corpo, né? Nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Ele tem as suas compensações, apesar da gente brigar muito com ele. Né? O triste é que a gente quer que ele compense muita coisa, né? E uma dessas é a vacina, que não toma e acaba sofrendo. Qual é o maior índice que a senhora destaca de crianças que não tomaram a vacina? Qual delas que a senhora pensa, nossa, essa daqui aparece com muita frequência no meu consultório, ou pelo menos que eu vejo acontecendo? Olha, vejo muito por conta dos bebês de 2, 4 e 6 meses, por conta do efeito colateral que as vacinas, essas vacinas que são dadas nesse período, pode ocorrer. Então, as mães têm medo da febre, da dor que a criança vai ter, que é muito característica dessa fase. Então, muitas das vezes, elas atrasam as vacinas, elas tentam, né, burlar um pouquinho, atrasar, porque estão temerosas do efeito colateral e tal. Mas, hoje em dia, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para diminuir os efeitos colaterais, inclusive na escolha de uma vacina específica, né? A gente tem vacinas com menos efeitos colaterais. Então, esse é um medo que a gente tenta no consultório todos os dias tirar. Eu vejo que quando os pais querem proteger os filhos daquela dor, daquela febre, daquela consequência da vacina, depois vai ter que passar dias, semanas, meses, anos ou a vida inteira da criança fazendo ela sofrer pela falta da vacina, né? Hoje a gente tem, com essas novas, né, que chegaram agora, como a senhora falou no início, todos os anos existe uma reformulação, não uma mudança, mas algumas são acrescentadas, né? Isso. Na fase de adolescentes, a quantidade de vacina já diminui, né? Sim. A gente, embora com a Covid-19 tem as doses, né, que precisam continuar sendo tomadas, tem a vacina da gripe, né? Tem os reforços, né? Os reforços, eles acontecem, como a da gripe, como a da Covid vai acontecer anualmente, porque esses vírus, eles são vírus que são muito mutáveis, né? Eles se modificam. Então, cada ano a gente tem um vírus diferente da gripe. Então, esse vírus é estudado. Ele evolui. Ele é estudado e aí aquele vírus específico é colocado na vacina do inverno do ano seguinte. Bom, a gente já ouviu muitas coisas nas redes sociais, com família, amigos, sobre vacina. Mas eu já vi na internet o vídeo de um camarada que parecia ser até mais velho que eu. Ele aparentava ter uns 50 anos. E ele estava no desespero para tomar já a vacina lá, a dose. Eu não sei se era a vacina ou se era para aplicar alguma coisa ou tirar. Meu Deus, mas eu fiquei até com pena dele, que ele sofria. Tem gente que tem pavor de agulha. Fobia. Assim como a gente pode ter fobia de elevador, assim como a gente pode ter fobia de um lugar alto, um lugar fechado, existe a fobia a vacinas, a agulhas, né? A tirar sangue, enfim. E isso pode acontecer, é uma coisa que deve ser validada e tratada, né? Porque pode atrapalhar, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma experiência em casa que o meu filho é muito corajoso, mas se ele ver sangue, acabou. Uma vez ele machucou o joelho e foi andando, mancando, parecia até que tinha quebrado, que o joelho tinha ido para trás. Ele, eu vou morrer. Eu falei assim, cara, mas só ralou. Né? Enfim, tem pessoas que têm realmente esse pavor, esse pânico de agulha. Quando eu era mais novo, eu falava, gente, a gente já consegue falar com a pessoa do outro lado do mundo. Agora, para botar um remédio, tem que enfiar um pedaço de ferro no meu braço. Mas tomava as vacinas, fazer o quê? Né? Agora, é uma decisão não do adolescente, é uma decisão dos pais levar o adolescente. Querendo ou não, ele tem que tomar. Sim. Agora, tem a questão dos adolescentes, eu vou entrar nesse campo, porque como a gente conversou antes, né, você tem uma especialização muito grande também com adolescente. E eles ouvem muitos desses mitos
que passam pela internet. E o adolescente que está definindo, fortalecendo, formando a personalidade, ele já quer também impor os limites que os outros vão ter sobre ele, fala assim, olha, eu não vou tomar essa vacina não por causa disso, 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 disso. E ele cria até argumentos para comprovar que está certo. Isso, gente, isso é natural, tá? Isso é coisa de adolescente. Não tem para onde fugir. É a síndrome normal do adolescente, né? Faz parte dele. Só que vacina é um assunto muito mais sério. E um dos mitos que, às vezes, eles ouvem é esse que vai aparecer aqui no telão. Joga aí. Vacinas causam autismo? Oxe! Esse foi uma grande fake news que lançaram aí nos últimos anos e fez com que muitas mães parassem de dar vacina nos seus filhos com medo do autismo. Realmente, nós temos tido um aumento muito grande de diagnósticos, né? Isso é uma verdade. Do transtorno do espectro autista. E a gente não tinha ainda sequer ideia de onde essas coisas, de onde estava vindo, por que esse aumento todo do diagnóstico, o que era, como tratar, enfim. E aí isso ajudou com que a gente, olha, se eu não sei o que é, se eu não sei como é que faz, eu vou inventar alguma forma aí para eu tentar me proteger. Sim. Então, o que é que toda criança toma desde que nasce e que todas as crianças tomam? Uma coisa usual a todas as crianças, a vacina. Então, deve ser a vacina. Engraçado que não falaram disso sobre o leite materno, né? Aí toda criança toma o leite materno, e aí algumas são diagnosticadas com autismo, outra o leite materno, vai parar. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não, porque o leite materno é mais que vacina, né? Ele é vacina, ele é alimento, ele é apego, ele é aconchego, então... É verdade. O que eu ouvi, eu vou fazer uma curva aqui da vacina, já que a gente tocou no assunto de leite materno, é verdade que a pele, né, a derme da mãe, do seio da mãe, consegue perceber no toque da criança alguma substância que a criança está em falta e ela faz com que o corpo da mulher produza aquilo para beneficiar o bebê? O leite materno, ele é indivíduo dependente, ou seja, ele é feito para a sua cria. É mesmo? Então, a gente... Não é a mesma coisa para todo mundo, não? Não. Aquele bebê, ele tem um leite materno específico. A mãe dele produz o leite materno para ele. Gente, as suas necessidades, a sua necessidade. Inclusive, se o bebê estiver doente, o leite materno se modifica. Ele muda. Às vezes a gente acha até nas redes sociais uma foto do leite materno de um bebê do mesma mãe, numa época da vida que ele estava bem, e outra de quando ele, por exemplo, começa a ficar doente com uma febre, algum quadro qualquer. O leite, ele modifica, inclusive, a cor. Meu Deus, caramba! E não é à toa que a relação de mãe e filho é de outro mundo, né? Existe aí a relação do pai e filho é fundamental, é importantíssimo, mas de mãe e filho não tem como conseguir. Porque até o leite muda sem um remédio, sem nada, né? É incrível. Agora, essa história desse mito que vacina causa autismo não tem relação nenhuma com vacina. Não. Existia também um medo por conta... Algumas vacinas utilizam uma substância chamada tiomersal, né? Para fazer a sua estabilização. E que começaram a relacionar o uso do tiomersal a esses casos de Alzheimer, casos de doenças neurológicas, de uma forma geral. Mas isso já foi descartado, cientificamente descartado, de que não há, a quantidade é tão ínfima que não causaria não teria nenhuma relação. Os estudos mostraram que não tinha nenhuma relação. Então, tá aí. Vamos para o mito número 2. Cadê? Crianças não precisam de vacinas porque as doenças estão erradicadas. Por exemplo, em 2016 acabou com o sarampo no Brasil. Então, realmente não precisaria mais tomar vacina contra o sarampo, porque acabou, não ia ter mais como se espalhar esse vírus. Então, o vírus, ele está no ambiente. Ele está ali esperando para se alojar num outro organismo e se replicar.
Então, o fato da gente ter erradicado o sarampo significa que a maior parte da população estava protegida com o vírus. Mas nascem crianças todos os dias. É verdade. Muitas crianças no mundo inteiro. E aí, uma dessas crianças que, porventura, não estivesse protegida, o vírus aproveita e cresce ali dentro. Dali, ele vira repositório para várias outras crianças. E é assim que as doenças reaparecem. A vacina, ela é bloqueio. Ela bloqueia porque a gente nunca vai conseguir suprimir ou erradicar o vírus do ambiente. Mas a gente pode impedir que ele entre na gente e faça a doença. A questão é que quando uma criança, a vacina contra o sarampo, ela é em que idade aplicada? Ela geralmente é aplicada a partir dos 9 anos. Ela pode ser aplicada a partir dos 9 meses, tá? Ok. E aí a gente vê que a criança com 9 meses, erradicou o sarampo, então não vou vacinar. Só que aí tem uma outra criança com 9 meses ou 8 meses também, que ainda não chegou no tempo de tomar a vacina. E essa daqui que poderia proteger, não tomou. E é incrível como, e só sabe disso quem passa pela realidade. Você já viu um consultório cheio de mulheres grávidas? Basta a sua mulher ou você estar grávida que você vai ver. Fora isso, você não tem noção. Você já viu várias crianças com 8 meses, 9 meses no mesmo ambiente? Basta você ter uma criança com essa idade, que você vai ter que ir no pediatra, vai ter que ir a médico, vai ter que fazer exame e vai ter um bocado daquelas crianças. E aí o vírus, ele se prolifera nesses encontros, Sim, né? Exatamente. Porque as mães já estão vacinadas, talvez os seus sobrinhos já estão todos vacinados, mas na hora que você for num consultório que tenha mais crianças naquela idade, ali está o risco. Exatamente. Se tiver irmãos, eles vão ter contato com outras crianças de outras famílias e aí a gente vai criando uma teia, aí né? Aí foi. É mais rápido do que você enriquecer. Num instante, gente. Vamos ver o terceiro mito aí. As vacinas contêm ingredientes tóxicos. É real? Era o que eu falei do tiomersal, né? A vacina, na verdade, ela tem componentes, assim como toda medicação, ela tem componentes para estabilização, para que ela dure. E o tiomersal é um desses componentes. Então, eles não são tóxicos, eles existem ali para proteger e manter a vacina em boa qualidade. Eles foram estudados e reestudados para estarem ali na quantidade correta, na dose certa e da forma correta para que isso não causasse nenhum malefício para aquele que está recebendo a vacina. A questão é que, além de ser realizado e revalidado, quando uma vacina, para ser aprovada num país, é uma outra instituição que ainda vai analisar e validar aquela vacina, né? Sim. Porque no Brasil a gente tem a Anvisa, nos Estados Unidos tem a FDA, sim. Cada lugar tem o seu. Tem. Né? Então, mas já foi vista por 3 especialistas. Não importa, vai ser visto pelo 4º, porque o órgão regulador vai precisar analisar. Sim. Então, está aí mais uma confirmação da validade da vacina. Vamos ver mais um mito aqui. É melhor pegar a doença naturalmente do que ser vacinado? Olha, nem sempre é assim. Na Covid rolou essa conversa de que... melhor pegar do que... Né? E criar aquela imunidade natural. Então, a gente não tem escrito na nossa testa quem é que vai simplesmente passar pela doença como se ela fosse um simples resfriado, mas em quem ela vai se alojar e vai criar um quadro grave. Sim, verdade. Eu posso dizer por mim. Na época da Covid, na minha casa, todas as pessoas pegaram Covid. Eu fui uma delas, trabalhava, né, na saúde, então a gente não parou de trabalhar. Não tinha escolha. De todos da minha família, apenas eu internei no CTI. Eu fiquei 5 dias internada no CTI. Nossa! E toda a sua família adquiriu a Covid, todos mas nenhum positivos. Foi hospitalizado? Nenhum estava hospitalizado, apenas eu. Não estava escrito... Justamente, não desmerecendo as outras pessoas da sua família, mas justamente aquela que estava sendo contada o trabalho para proteger contra a Covid. Então, não estava descrito, não está escrito para mim, com letras garrafais, quem vai ficar gravemente doente ou não. Aquela ideia de que, essas doenças são doenças de criança, deixa pegar, né? Põe do lado do coleguinha que está com catapora. Para pegar logo. Pega logo, porque aí já se livra disso logo.
esse coleguinha que estava com a catapora, que passou a catapora muito bem, passou para o outro que fez uma encefalite e morreu. Nossa, a catapora faz isso mesmo? Faz. Eu não A catapora sabia. pode ser muito grave. Pode ser muito grave. Não é uma simples doença de criança. Não Por é isso só as que pintinhas. Não. Que coçam, não. O pior, melhor das hipóteses é a gente coçar. Mas a Nossa. catapora, ela pode ser bastante perigosa. E aí, quando não se tem quando criança, quando se tem quando adulto, ainda dá outras complicações Porque também, você está né? com uma imunidade diferente, né? Você tem toda... às vezes você tem outros problemas de saúde, porque às vezes é aquele adulto que já tem um problema de obesidade, ou que tem diabetes, tem hipertensão. Então, já se acumulam outras coisas, né? E aí acaba virando pior no adulto. Meu Deus. Vamos para mais um mito. O último mito de hoje. Muitas vacinas sobrecarregam o sistema imunológico das crianças. Mito. Total. As vacinas não sobrecarregam nada. Elas simplesmente ajudam o nosso corpo a responder de forma mais rápida, mais eficiente a um processo infeccioso. Então, por exemplo, se eu entro em contato com o vírus da catapora pela primeira vez, né? O varicela zoster, eu entro em contato com ele pela primeira vez e eu não tenho nenhuma imunidade para ele. Ele vai entrar, ele vai atingir o meu sistema imunológico, o meu sistema imunológico vai levar um tempo X, Y, para cada doença diferente, até produzir os anticorpos para eu responder a essa infecção. Dependendo da forma viral, da minha imunidade, né, de como o vírus entra no meu corpo, como o meu corpo recebe ele, eu posso levar mais tempo do que o necessário e eu ter uma doença grave, como uma encefalite, e vir a falecer ou ter uma sequela. Quando eu faço a vacina, eu agilizo esse processo, porque eu estou colocando ali a vacina num corpo saudável, que o meu organismo vai ter tempo hábil para estimular sem que eu fique doente. Por isso que a vacina, ela tem ou o vírus modificado ou o vírus morto. Ou atenuado. Para que o corpo consiga... Ou partes virais, né? Eu posso ter pedaços, eu posso ter o vírus inteiro morto, eu posso ter o vírus atenuado. Mas é uma quantidade que o corpo vai conseguir reagir a tempo. Exatamente. É por isso que quando tomamos a vacina da gripe, ficamos gripados? Não necessariamente por isso, tá? Por que a gente fica gripado quando toma vacina da gripe? Na verdade, porque o inverno é o lar. Já está ali, a pessoa já ia ficar gripada. Exatamente. Porque a gente faz a vacina da gripe na época do inverno, ou próxima à época do inverno. Para impedir, que é quando os vírus estão circulando. Agora, é comum as crianças, quando tomam uma vacina, e talvez seja esse um estopim para a criação desse quinto mito, né, de sobrecarga, porque algumas delas têm febre, reações, mas é reação calculada. É para ter essa reação. Sim. É como a reação da BCG, que você falou logo no início, que deixa aquela marquinha. Então, aquilo é uma reação calculada. Quando eu inoculo ali intradermicamente a vacina da BCG, eu vou fazer com que o meu organismo responda a ela. Como é que ele responde? Fazendo aquela pústula. Entendi. Então, ali se concentra ali a quantidade ali dos bacilos que vão produzir a minha imunidade. É assim que ela funciona. Isso é um reflexo, é um efeito controlado. Quando uma criança faz uma febre depois de uma vacina da pentavalente ou da hexavalente, significa que o corpo dela está respondendo imunologicamente à inserção daquela vacina. E que bom que está respondendo. E que bom que está respondendo. Porque se não responder aquilo, quando bater o vírus daquela doença, não vai dar tempo de responder e a doença já vai acabar com o organismo inteiro. É o que acontece com alguns pacientes que tomam vacina da hepatite B. Algumas pessoas não fazem a reação, como a gente chama, não fazem a viragem da vacina. Quando a gente vai dosar os anticorpos estão zerados ou muito baixos. Então, eu tenho que refazer, eu tenho que reaplicar a vacina. Principalmente no adulto a gente vê isso. Então, quando a gente não tem a reação correta, a vacina não funcionou. E aí a gente tem que reaplicar. Ou então, se eu aplico 2 vezes e ela mesmo assim não virou, eu vou ficar sujeito a pegar a hepatite. Tá aí.
Nossa, quantas coisas esclarecidas hoje, hein? Doutora Andréa Cerutti, ela é pediatra e atende aí não só crianças, mas adolescentes também. E como é que faz para alguém tirar dúvidas, né? Acompanhar você nas redes sociais? As minhas redes sociais, eu no Instagram sou @Andréa Cerutti. Eu tenho um Facebook também, mas principalmente no Instagram e o canal no YouTube, doutora Andréa Cerutti também. Cerutti com 2 T's, 2 tá, T's gente? e I no final. 2 T's aí, só para gastar bastante o nosso alfabeto. Doutora Cerutti veio com 2 T's. Cerutti é a origem? Italiana. Italiana. Esses dias foi dia da pizza, dia 10, ó. Pizza. Comemorou? Claro. Olha só, gente. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Obrigada a vocês. Foi um prazer poder conversar sobre vacina e sobre a eficiência e a importância dela na nossa vida, tá bom? Que você e seus pacientes tenham cada vez mais sucesso. Se quiser.